Senhor presidente, nobre deputado Marco Aurélio, gostaria aqui de fazer minhas as suas palavras e me associar ao que Vossa Excelência disse aqui, afirmou em relação ao caso do Pinheirinho, que é um verdadeiro escândalo, um verdadeiro massacre social, psicológico e físico também, que ocorreu em São José dos Campos, e que representa uma vergonha para o Brasil e para o Estado de São Paulo, um massacre patrocinado pelo governador Geraldo Alckmin, pelo Tribunal de Justiça e pela Prefeitura de São José dos Campos. Esse caso, senhor presidente, já consta em mais de 175 mil sites pelo mundo afora. Era uma mácula. Isso manchou mais uma vez a imagem dos tucanos e do Estado de São Paulo. Mas eu gostaria, senhor presidente, de aqui voltar a um assunto que eu tenho debatido muito aqui na Assembleia Legislativa, que é a tentativa que nós estamos aqui realizando de implantar uma CPI, de aprovar uma CPI da educação aqui na Assembleia Legislativa, até porque a educação do Estado de São Paulo está sucateada, degradada, sem financiamento apropriado, sem investimento. Nós não temos hoje um plano estadual de educação, a educação está à deriva, está sem norte no nosso Estado. E, ao mesmo tempo, nós já conseguimos aqui as 32 assinaturas, senhor presidente, para a instalação da CPI de FDE, da Fundação do Desenvolvimento da Educação, que é uma autarquia estadual ligada à Secretaria Estadual de Educação, que tem como finalidade construir escolas no Estado, reformar escolas, comprar material para as escolas, principalmente material didático escolar. É uma autarquia que administra quase que 3 bilhões de reais. E existem muitas denúncias contra essa autarquia, de desvio de dinheiro público da educação, né, dinheiro que vai para o ralo profundo da corrupção, de licitações fraudulentas e irregulares, de superfaturamento dessas obras, que é uma das principais denúncias. Inclusive, muitas dessas denúncias constam nos relatórios do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, que nós já aqui repercutimos em muitos momentos, na Comissão de Educação, nas audiências públicas, aqui mesmo pela tribuna. Então, a educação perde muito dinheiro, o orçamento da educação ele é muito esvaziado por conta desse superfaturamento de obras que vem ocorrendo no Estado de São Paulo. Enquanto isso, as nossas escolas continuam abandonadas, sem reformas. A rede estadual, senhor presidente, continua ainda com 70 escolas de lata espalhadas pelo Estado. Nós temos aqui centenas de escolas que não têm quadras de esporte para a prática da aula de educação física. Nós temos outras milhares de quadras que não têm cobertura, impedindo, dificultando a prática da aula de educação física, principalmente no calor e na chuva, sem contar um profundo sucateamento da rede, que não tem sala de informática, que não tem sala de leitura. Enfim, nós vivemos um verdadeiro caos. Fora isso, tem a questão do magistério estadual, que é constantemente atacado pelo governo estadual, um magistério que tem um dos piores salários da federação. Senhor presidente, um Estado que nem respeita a jornada do piso salarial, a jornada dos professores também é uma das piores do Estado de São Paulo. Então, é uma situação, eu diria, de calamidade pública. Por isso que a educação do Estado de São Paulo está do jeito que está hoje, né, e que tem uma das piores avaliações institucionais. E, diante disso, então, nós estamos tentando aqui aprovar uma CPI da educação, recolhendo assinaturas para implantar a CPI da educação, mas nós já temos as assinaturas para a instalação da CPI de FDE. Tem que ser investigada profundamente, senhor presidente, porque há algo de muito errado em FDE, nessa fundação, porque é muito dinheiro, são 3 bilhões de reais, é dinheiro da educação, dinheiro que tem que ser investido nos 5 milhões de alunos matriculados na rede, no magistério estadual, nos servidores, e o dinheiro é desviado para corrupção, superfaturamento de obras, superfaturamento de compras e tantas outras denúncias já anunciadas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E, recentemente, nós tentamos aqui convocar
o presidente de FDE, para que ele viesse depor, explicar todas essas denúncias de corrupção, de superfaturamento. Mas todas as tentativas, senhor presidente, foram fracassadas, porque o presidente de FDE não veio ainda até aqui agora, não veio, né? Inclusive, nós até criticamos logo que ele foi nomeado, nós achamos estranho que o governador Geraldo Alckmin, que diz que defende, né, o projeto Ficha Limpa, tenha nomeado um aliado político, que foi o prefeito de Taubaté, uma pessoa que responde muitos processos na justiça. Inclusive, foi condenado recentemente, num desses processos, a devolver um valor extremamente alto para os cofres do Estado de São Paulo. Estou me referindo aqui ao José Ortiz, que hoje é o presidente dessa fundação, de FDE. Então, é um fato grave. Como que o governador defende o projeto Ficha Limpa, mas nomeia uma pessoa para tomar conta de uma instituição ligada à educação, FDE, né, que administra, que faz a gestão de quase 3 bilhões de reais, é uma autarquia importante na área da educação, que reforma escolas, que constrói escolas, que compra material. Então, é muito estranho e é temerário que isso tenha acontecido. Nós aprovamos aqui nessa semana o projeto da Ficha Limpa aqui para a contratação também de funcionários públicos. E, no entanto, há uma contradição, parece aí, entre o discurso e a prática, até porque o atual presidente continua exercendo o cargo, senhor presidente. Mas o fato é que nós temos que estancar essa corrupção e esse superfaturamento de obras, porque, repito, as nossas escolas, senhor presidente, continuam abandonadas e sem recursos. Eu gostaria, senhor presidente, que está estourando o meu tempo, de complementar o meu pronunciamento pelo artigo 82, pela liderança do PSOL. Oi? Encerrar, né? Nós não temos mais oradores inscritos no pequeno expediente, então, Vossa Excelência, regimentalmente, tem o tempo para falar pelo artigo 82. Então, senhor presidente, eu gostaria que, dando continuidade a esse pronunciamento sobre o superfaturamento e a corrupção, que graça à FDE, eu gostaria de dizer que o nosso mandato tem visitado as escolas estaduais desde 2007, desde o momento que nós pisamos aqui, nós estamos conversando com os professores, com os diretores, com os supervisores de ensino, com os agentes escolares, com os funcionários da educação, com as entidades representativas, mas, sobretudo, visitando as escolas, fotografando e filmando para apresentar um dossiê à Secretaria da Educação e também ao próprio Ministério Público, ao Ministério da Educação, para que medidas sejam tomadas em relação ao que vem acontecendo. E, nos últimos dias, o nosso mandato esteve presente em algumas escolas aqui da região, através da nossa assessoria, do professor Luiz Ferreirinha, e nós constatamos que a situação continua, senhor presidente. Eu gostaria até de mostrar algumas fotos aqui dessa diligência que o nosso mandato fez aqui em algumas escolas da Zona Sul. Nós visitamos a escola Lauro Travassos, a escola Júlio de la Casa e a escola estadual João Ernesto. Então, essa é a situação que nós encontramos das escolas estaduais aqui da Zona Sul, da diretoria Sul 1. Escolas abandonadas, senhor presidente, sem investimento, escolas que precisam passar por uma reforma estrutural, por uma reforma profunda. Essa é a situação da rede estadual das nossas escolas, principalmente das escolas da periferia das cidades do estado de São Paulo. Um processo, senhor presidente, de profundo abandono. Escolas que precisam ser reformadas, como, por exemplo, nós denunciamos recentemente aqui a escola estadual professor Adrião Bernardes. Essa escola, senhor presidente, precisa da cobertura da quadra, nós já pedimos para a FDE até agora nada. É uma escola que tem computadores entulhados, computadores que foram comprados há 6 anos e não foram instalados ainda, porque a Secretaria da Educação não toma providência. Ou seja, esses computadores estão lá, entulhados numa sala, e acho que eles já estão até, inclusive, desatualizados, porque se eles foram comprados há 6 anos, não sei, nem sei se funcionam, mas até agora, apesar de todos os apelos feitos pela direção da escola,
a escola continua sem sala de informática, um verdadeiro absurdo, um desperdício de dinheiro público. Mas aqui nós continuamos com as fotos aqui dessas 3 escolas que nós visitamos. Nobre deputado, presidente Marco Aurélio, eu imagino que na região que Vossa Excelência foi prefeito e atua também, a situação não deve ser muito diferente. As escolas da rede estadual todas sucateadas, e Vossa Excelência, que foi um bom prefeito, fez uma gestão exemplar na cidade de Jacareí, investiu em educação e jamais permitiria que isso acontecesse nas escolas da rede municipal da sua cidade de Jacareí, mas a escola estadual está hoje, senhor presidente, funcionando nessas condições. Essa é a escola estadual de São Paulo. Essas são as fotos das escolas Lauro Travassos, escola estadual Júlia de la Casa e escola estadual João Ernesto. Por mais que os professores se esforcem, por mais que as diretoras implorem reformas e verbas, senhor presidente, isso não acontece, a FDE não atende essas reivindicações, mesmo nós pedindo aqui pela Assembleia Legislativa, através de indicações, através de ofícios, através de encaminhamentos pela Comissão de Educação, mesmo apresentando esses pedidos e essas solicitações, senhor presidente, em audiências públicas aqui junto aos secretários de Educação, aos vários que já passaram por essa administração do PSDB, desde 2007, as escolas não são reformadas. Então, se os nossos pedidos aqui da Assembleia Legislativa não são atendidos, fico imaginando os pedidos das diretoras e dos diretores dessas escolas, das comunidades. É pior ainda. Enquanto isso, enquanto não há reforma das escolas, nós assistimos e acompanhamos todas essas denúncias de desvio de dinheiro de FDE, de corrupção e de superfaturamento de obras. Então, de um lado, escolas abandonadas, sem reformas, magistério massacrado pelo Poder Executivo, com um dos piores salários da federação, com uma carreira totalmente destruída também, um governo que nem paga a jornada do piso, não garante a jornada do piso para os professores, desrespeitando a legislação federal, senhor presidente, e desrespeitando também sentença judicial. Então, o que nós vamos esperar? Então, de um lado, essa situação de caos, de falta de investimento, e do outro lado, superfaturamento de obras, de compras de material escolar, é um verdadeiro absurdo. Por isso que nós temos aqui que aprovar o nosso pedido de CPI da educação e também viabilizar, em caráter de extrema urgência, a instalação da CPI de FDE, porque são 2 CPIs importantes, estratégicas aqui para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, senhor presidente, tem aqui se preocupado em investigar, através de CPIs, temas que nem são referentes ao trabalho dos deputados e da Assembleia. Nós temos denunciado aqui que nós temos nessa casa CPIs cosméticas, para inglês ver, que não investigam nada. Não existe aqui nenhuma CPI na Assembleia Legislativa que investigue o governo, as autarquias, como a FDE, porque a base do governo aqui não autoriza a aprovação dessas CPIs, porque a base é comandada, logicamente, pelo Palácio dos Bandeirantes. Então, era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente, e dizer que nós vamos continuar denunciando, acionando o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a imprensa, organizando a sociedade e exigindo que o governo estanque o processo de corrupção e superfaturamento de obras do orçamento da educação e que haja investimento em educação pública, gratuita, de qualidade e, sobretudo, investimento no magistério estadual. Muito obrigado.